Né? Fala, nação zonática. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou talvez, né? Mau dia, má tarde e má noite. Dupla vai ver esse final de semana fez com que nosso domingo fosse um pouco pior, né? Duas decepções grandes, duas viradas que a gente não esperava. O Vitória por estar jogando em casa com o Barradão lotado, né? Talvez um dos maiores públicos do ano, contra um adversário direto. E não teve uma atuação tão ruim, então a torcida não esperava essa virada. Conseguiu criar, mas não conseguiu segurar o resultado. Já o Bahia, decepção que não tem nem explicação, né, velho? Apesar das más atuações nos últimos jogos, essa foi realmente para acabar com o sentimento da torcida e criar um ar assim de desesperança, sabe? Não é isso, doutor Yuri Andrade? Fala, doutor Italaço04. Boa tarde, bom dia, boa noite, zonáticos. É péssimo domingo por aqui também, mas eu que fui prestigiar aquele jogo de ontem, não é porque é extremamente complicado, como o Italaço falou, 30 mil ou mais, né? Ninguém sabe, mas muita gente no Barradão. Eu fiquei perto das arquibancadas com 2, 3 pessoas assim. Um jogo bom para a gente ganhar e, infelizmente, houve uma decepção muito grande, uma virada. Imagino que por aí também tenha sido decepcionante, não é, Italaço? Mas Com certeza. vamos falar sobre o jogo do Vitória, que a gente começou até bem. Logo cedo, Neneca, nosso querido Hugo Moura. Você viu isso, Italaço? E Deu parecia Marcos leite. Felipe. Deu leite, eu nem acreditei. Foi o gol mais fácil que o Alejandro fez na temporada. Aí eu falei, porra, 10 gols, o homem vai estar grande essa partida. Mas logo depois, logo em seguida, né, pouco tempo depois, o Yuri Alberto empatou. E o que se vale destacar são as atuações individuais do Corinthians, porque no coletivo você via que dava para jogar ali, mesmo que o Vitória não apresente o melhor futebol que ele vinha apresentando nas últimas rodadas, dava para ver que o Vitória estava se impondo, tentando. O ruim foram as anulações que teve nos jogadores principais, Mateuzinho, claramente, e Mosquito, mas Mosquito também que decepcionou bastante. Mas voltando ao Corinthians, teve as atuações individuais que também foram destacadas por Carpini, Thalasso. Imagine, Thalasso, você lá na frente com Garro, Depay e Yuri Alberto. É difícil de segurar, né, irmão? Complicado. A gente dava para ver, tem torcedor, claro que você deve ter amigos, quem está assistindo também deve ter, que, por exemplo, não torce para time nenhum, mas eu vou pro Barradão porque eu quero ver Depay jogar, porque eu quero ver Marcelo, Bolacier jogar, não é? E ontem foi um bom dia para isso, porque Depay jogou muita bola e as atuações individuais dele, repetindo, de Garro e de Yuri Alberto, foram fundamentais para que o Corinthians virasse a partida. O que vale destacar também é a quantidade de cartões amarelos que teve no jogo, muita falta. Logo no início, a primeira falta já foi cartão amarelo para o Corinthians. A gente estava impondo o ritmo de jogo, tinha metido 1-0, cartão amarelo para os caras, mas o resultado não veio como a gente queria. Foram 4 cartões amarelos para o Vitória e 2 para o Corinthians. Número alto aí para uma partida de Série A também, né? Italaço, destacando também as péssimas atuações dos volantes. Luan Santana, ou Luan Santos, imagine, Luan Santana. Te dei o sol, te Talvez dei. ele jogasse mais que o Luan Santos, viu? Rapaz, ontem bem possível, tá? Mas Luan Santos que não jogou tão bem, sentiu cansaço, foi substituído no segundo tempo, tomou amarelo também. E Felipe Machado, que fez um péssimo jogo, para mim, o pior jogo dele na temporada até aqui, certo? Foram 10 chutes para o Vitória, apenas 2 no gol. Um que foi claramente o gol de Alejandro, que foi o gol escancarado depois da falha de Neneca, e o outro foi o gol perdido por Gustavo no Mosquito na cara do gol. Um gol que fez falta, e existe aquele ditado no futebol, né, Italas? Quem não faz... Quem não faz, toma. Perfeito. E foi logo em seguida que o Corinthians fez o gol com o Depay. E é isso, Italaço. Fora também, desculpa, eu queria só salientar aqui a péssima atuação do lateral esquerdo PK, porque a gente começou o jogo com o Lepo, que era lateral direita, improvisado na lateral esquerda, mas quando foi substituído por PK, Lepo também está sem ritmo, o PK obviamente está sem ritmo, não quero crucificar o cara aqui, mas ele fez um péssimo jogo também. E é isso. Mas a gente perdeu, foi 2-1. A torcida do Vitória gritou, apoiou o time depois do jogo, mesmo sabendo
que foi uma derrota, porque a gente tem uma missão difícil, todos os jogos são guerra e a torcida encara assim. Gritou no final do jogo, eu estou fazendo até um conteúdinho aí nas redes sociais, que eu vou postar em breve, né? Inclusive, sigam a gente nas redes sociais, aí está o arroba de todo mundo aí, arroba de Talaço. E aí, vou soltar lá, mas a torcida apoiou o time até o final, e foi isso que a gente viu também, e vai apoiar até o final do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero saber do Bahia, Italaço. Me conte. Aí você fica feliz, né? Os dois aqui estão felizes só com o adversário esse final de semana, porque Você os me times da gente mesmo gastou. tá complicado. Você me Você, gastou. você destacou bem que as atuações individuais do Corinthians fizeram a diferença. Ou seja, o time do Corinthians era realmente melhor do que o do Vitória, e foi isso que fez a diferença para que o resultado fosse positivo para o Corinthians e negativo para o Vitória. Realmente ficou difícil para o Vitória segurar esse trio de ataque meio campo ali, que com bolas inesperadas, e que nem talvez dos melhores times do brasileiro, Sim. com essas atuações recentes do Corinthians, conseguiriam segurar esse resultado, mesmo jogando dentro de casa. Já a situação do Bahia foi exatamente o oposto, né? O Bahia tem um elenco muito melhor do que o Juventude, estava jogando no começo do jogo bem, mas não conseguiu segurar o resultado por incompetência mesmo, né? É a situação oposta do Vitória. Inclusive, o Juventude está na parte de baixo da tabela, o Bahia na parte de cima, e o resultado, inclusive, atrapalhou um pouco o Vitória, né? E isso mostra como a decepção da torcida do Bahia tem embasamento, sabe? Porque, poxa, velho, a gente está jogando com um time debaixo da tabela e a gente não consegue nem segurar um resultado, sai na frente, não consegue segurar um resultado. Falando do jogo em si, o jogo começa e não dá nem tempo da torcida do Bahia pensar, né? Porque já com aquela bola lançada de Lúcio ali, cerca de 1 minuto, 2 minutos do primeiro 65 tempo. milhões! Eita, laço. Continua aí. Pois é. Alguns gols estão valendo isso aí, inclusive da Copa do Brasil, mas enfim. Aquela bola que Lúcio acha ali, faz uma jogada excepcional, né? Dá praticamente 2 chuveiros, 2 banhos, como a gente chama aqui na Bahia, e consegue lançar aquela bola para Cauli e colocar para o fundo das redes. Só que realmente foi o único momento de esperança que a gente viu do Bahia, assim, porque logo depois do gol, velho, a gente não conseguia trocar passes, a gente não conseguia sair da defesa do Bahia. O Juventude anulou totalmente o meio-campo do Bahia. E a letargia de Ceni para mudar foi o que mais deixou o torcedor do Bahia angustiado, sabe? Aquele sentimento de impotência, velho. Pô, todo mundo tá vendo que o meio-campo não tá funcionando. As únicas bolas lançadas, as únicas bolas que funcionaram para o ataque eram as bolas lançadas pelos meias ou pelos pontas e laterais, né? Com Lúcio e Ademir ali, e Arias e Juba subindo mais do que o normal. Arias até não tanto, mas Juba subindo mais do que o normal. E isso atrapalhava muito a defesa, porque Lúcio e Ademir não têm características defensivas nenhuma. Eles não conseguiam pausar os contra-ataques. Eles perdiam a bola lá no ataque. O Juventude vinha com esse poder de reação, que aparentemente é a aposta deles para esse final de temporada. E Ademir e Lúcio não conseguiam bloquear essa bola perdida, né? Tem aquela regra de 5 segundos. Você perdeu a bola, busca a bola por 5 segundos. Eles não conseguiam recuperar essa bola. Juba e Arias tinham subido junto para apoiar, porque a jogada era pelas pontas. E o Bahia, quando recebeu o contra-ataque do Juventude, praticamente com a defesa aberta. As duas laterais, principalmente. Gilberto, no primeiro tempo, até se machucar, deitou e rolou ali na ponta direita, com o Juba não conseguindo segurar esse contra-ataque dele. E, inclusive, o Juventude colocou 2 bolas na trave, ainda no primeiro tempo, né? Apesar de o Bahia ter tomado 2 gols, o Juventude também botou 3 bolas na trave o jogo inteiro, e 2 foram ainda no primeiro tempo. Beleza, vamos para o intervalo com a confiança de que talvez Ceni enxergue o que todo mundo está vendo e consiga mudar. Vamos mudar o meio campo, né? E vamos mudar a lateral, que Juba está sofrendo. Vamos colocar A esperança Iago. é a última que morre, né, Italaço? Pois é, mas com o Ceni parece que já foi a primeira que morreu. Mas enfim. E ele não muda, velho. Ele volta pro segundo tempo com a mesma coisa que todo mundo tá vendo. Todo mundo comentava. Bota Acevedo no lugar de Tassiano, talvez. Coloca o Caio Alexandre de segundo volante lá na frente. Aproxima ele do meio para fazer com que esse meio volte a funcionar. Coloca Iago no lugar de Juba para ver se esse ataque funciona melhor. Mas ele parece que não enxerga isso. E essa letargia parece que passa pro time, sabe? Parece que quando você olha pro vestiário, pô, o time tá jogando mal, o técnico não muda,
Ele foi mudar praticamente quando o time estava morto. A virada era só uma consequência, sabe? Parece que todo mundo estava só esperando ali. O Juventude empata. O segundo tempo não dá nem para fazer uma avaliação Foi assim, bem no como eu fiz do finalzinho os primeiro, dois gols, sóbria. né? Mas o segundo tempo não dá nem para fazer uma avaliação sóbria, assim como eu fiz do primeiro tempo, avaliando como foi o comportamento do time. Porque era um negócio tão feio, velho, que você não sabia quem criticar, você não sabia para onde olhar, velho, para onde você consertava os defeitos, sabe? Porque isso é muito dessa letargia dele, dessa monotonia, velho. Porque o time tá jogando mal, volta no intervalo e ele não faz mudança nenhuma, ele tá esperando que aconteça o quê? Um milagre? Enfim, essa monotonia e letargia de Rogério Ceni, para mim, é decisiva para que o Bahia não consiga segurar resultados e não consiga ganhar jogos. E essa letargia vem do senhor Ferran Soriano também, viu? Porque é um comportamento não só dele, é um comportamento avalizado pelo Grupo City, por toda a administração do Bahia. Porque o Bahia é o pior time com pior aproveitamento nos últimos 10 jogos. Aí Ferran Soriano vem para aqui, assiste na Fonte Nova o Bahia tomar um 3-0 do São Paulo, e ele vai lá para São Paulo dar uma entrevista para o Grupo Globo. De conteúdo é uma boa entrevista, mas ele falar que o trabalho de Rogério Ceni é tão sofisticado quanto de Guardiola, depois de ver o Bahia tomar aquele baile do São Paulo dentro da Fonte Nova, é revoltante, e ele dá condições para que o Rogério Ceni continue fazendo o que está fazendo, sabe? A cobrança não vem de lugar nenhum. O time não tem como melhorar porque não tem cobrança, velho. Aí volta aquela O frase time de está Paiva, né? acomodado. Há Hã? um bom tempo. Aí volta aquela frase de Paiva, volta aquele tempo de Paiva Me sinto que. tranquilo, etc. Aí, para piorar de tudo, ele chega na entrevista coletiva após jogo. Qual é o papel do técnico? É tático, psicológico e de administração ali do elenco. O tático, esqueça, né? Todo mundo já sabe como o Bahia joga e até o Juventude consegue neutralizar. Psicológico de confiança, ele chegou na entrevista coletiva após jogo e falou que o time não tem mais confiança. Que quando tem qualidade, quando perde a qualidade, ainda dá para fazer alguma coisa, mas quando perde a confiança, fica difícil. É bom que dá Realmente fica pouco. difícil. Agora, eu não posso. A torcida está fazendo a parte dela. Último jogo, começo do check-in pago, o Bahia na pior sequência do campeonato, pior momento do ano, quase 30 mil pessoas na Fonte Nova. A torcida fez a parte dela até aqui. Se tem que ver alguma mudança, que tem que ser lá de dentro, entendeu? É realmente revoltante. Então, lá, você ia falar, é bom que poupa o trabalho dos jornalistas, né? Porque ele já fala assim, não, o time tá sem confiança. Não precisa É, nem a imprensa falar, ele é. mesmo fala. Parece até que ele estava sendo o entrevistador, não o entrevistado, né? A pessoa perguntando se o time estava sem confiança ou não. E só mais um ponto, Yuri, para a gente deixar aqui um, Sim. uma revolta assim com o senhor Wilton Pereira Sampaio, né? Que é eu não sei como é que esse cara ainda apita, porque não tem um time no Brasil que não tem um histórico com ele de revolta. Caio Alexandre faz uma falta ali no meio do segundo tempo e ele dá amarelo para Canu. Canu estava pendurado, vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Ele trocou, ele confundiu para quem dá os Meu Deus do cartões. céu. E aí Canu, que não teve nada a ver com a jogada, não fez a falta, chegou ali só depois da falta tinha sido marcada para jogar a bola para a lateral, tomou amarelo. E vale destacar que o VAR pode chamar para esse tipo de ocasião, de erro de fato, né, correção do Sim. cartão. E o VAR também não chamou, né? Enfim, complicado. CBF e seus árbitros, né, Talácio? Como eu Pois é. disse, teve muito cartões no jogo do Vitória e Corinthians também, 4 para o Vitória. E eu acho que pesa também essa pressão da imprensa, craque Neto, Marcelinho Carioca falando que Edinaldo é Vitória, essas lendas urbanas que acontece aí no futebol brasileiro, mas eu acho que pesam também na arbitragem e no jogo também. Eu queria só destacar, antes da gente terminar, uma coisa do jogo que eu prestei atenção do Bahia e Juventude foi Marcos Felipe, cara. O que, é que você Ainda achou teve isso, né? Pô, da atuação individual eu dele acho que também? fiquei com tanta raiva disso que minha mente estava tentando me distrair, eu nem falei. Porque é o terceiro jogo seguido dele entregando o resultado. Vasco, ele deu 2 gols. São Paulo, não precisa nem falar. O time começou jogando bem, a torcida do lado, quem estava lá na Fonte Nova sabe, que a torcida estava apoiando, cantando o tempo todo. Quando ele fala aquela besteira, velho, é aquela coisa, aquele sentimento que eu falei aqui agora há pouco, de impotência. E aí agora de novo, né? O primeiro gol do Juventude, que ainda é isso, né? Geralmente ele fala em gols decisivos. Ele vinha até tendo uma atuação boa no jogo. Ele foi até o destaque do SofaScore. Mas aí também é para ver como a gente
vê que números frios não dizem muita Sim. coisa. E aí ele falha, Bahia toma empate e parece que o que já estava ruim degringolou, né? É verdade. O segundo gol, zero falhas dele para mim, mas o primeiro eu acho que ele poderia ter pego Segundo, também. com a falta de atenção mais de David Duarte ali, de não estar acompanhando o cara que estava, né, solto ali na Sim. ponta, esperando aquela bola lançada. É isso. Esse foi o pós-jogo, Plantão ZN aqui. Eu sou o Yuri Andrade e Thalasso Abreu aí, falando também sobre o Bahia. Toda terça-feira, Zona Mista, às 20 horas, certo? Essa semana com ele, Nadgol, Nadson Barril, não é isso, Thalasso? Se E isso, além de despeça dar de aí. gol, Babaço tá viajando aí, tá hablando em Chile, não vai poder estar com a gente, e o substituto é de peso, É, Castellucci. Então são dois convidados essa semana, Gustavo Castellucci e Nadigol. Então se inscreve perfeito. no canal, deixa o like aí, ativa a notificação, que terça-feira, se você não lembrar, vai chegar a notificaçãozinha ali para você assistir, e a resenha vai ser muito massa. Valeu, falou! Valeu, galera!